E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá! Mais um edital do EAP. Eu sou o professor Jorge, quem não me conhece, siga o canal que você vai ter muito material bacana. Duas formas de você adquirir todo esse material agora. Vou fazer uma novidade agora, colocar os membros do canal. A gente vai conseguir a questão de abertura para membro, então as aulas ficam disponíveis aí para os membros do canal. Quem quiser também, no link abaixo, tem as informações de como adquirir as aulas que vai fazer para vocês. Essa aula não é completa, né? A gente vai fazer um pedaço dela, só para você verificar se é interessante ou não, a minha didática e tudo mais. Mas eu vou fazer muito exercício, muita coisa para os membros do canal. E principalmente para que vocês acompanhem o nosso trabalho. E eu também vou fazer o EAP, então eu tenho que produzir mesmo, eu tenho que estudar, eu tenho que estar sempre fazendo muito material bacana. Por quê? Porque eu preciso de estudar. E estudar, para mim, agora é uma necessidade para fazer esse novo EAP. EAP 2025, edital novinho, houve um enxugamento das matérias e uma mudança de várias legislações. Precisamos estar por dentro. Resolução 4745 de 2018 vai falar sobre os procedimentos operacionais para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela PMG, uma lei novinha, importante também, para que vocês conheçam e saibam aí sobre esses procedimentos. E aí, na introdução, falar sobre a introdução um pouquinho, ele vai versar sobre algumas coisas específicas que a gente tem de princípios. Só pegar minha canetinha aqui, ok. A gente vai falar dos princípios constitucionais, né? A própria introdução fala que a Polícia Militar está atrelada ao princípio da legalidade, da eficiência e da moralidade. E também estabelece as atribuições constitucionais da PMG. O que eles quiseram fazer assim é só mostrar, né, por que foi construída essa legislação, qual que é a ideia na introdução, de onde vem a base constitucional, de onde vem esses termos para a gente fazer com que haja uma norma embasada em outras normas superiores dentro da hierarquia das normas. Princípios constitucionais da Polícia Militar vai ser preservação da ordem pública, proteção das pessoas e do patrimônio, através da polícia ostensiva, tranquilo também, essa legislação. Aí vem o artigo 69 da Lei 9.099, né, que fala sobre os crimes de menor potencial ofensivo, fala que toda autoridade policial deve lavrar termo circunstanciado, a autoridade policial deve lavrar termo circunstanciado. Esse termo será encaminhado imediatamente ao juizado. Então, tem na própria lei 9.099 estabelecendo essa base, que vai ser apresentado o autor do fato e a vítima tem que ser apresentado ao juiz, né, mostrando essas duas situações para que o juiz diretamente possa fazer a decisão dele. E as requisições de exames periciais também solicitadas por esses militares, né, pela autoridade policial, sem problema nenhum. Detalhe que o objetivo da legislação, né, do juizado especial criminal, quando a gente fala do juizado especial criminal, a gente vai falar do GCRIM. Então, toda vez que a gente falar GCRIM, é juizado especial criminal, ok? Beleza, vamos gravar isso. Para mim é importante, tem que gravar tudo agora desse jeito. A ideia é celeridade no registro, né? Nos crimes de menor potencial ofensivo, ok? Os crimes que têm pena menor de 2 anos, a gente vai falar sobre isso. Proibição de prisão em flagrante, então, nesses crimes não tem a prisão em flagrante. Além disso, há a dispensa do inquérito policial, não há necessidade de fazer o inquérito policial nesse tipo de crime, justamente para dar celeridade, a ideia principal, e encaminhar diretamente ao juizado especial criminal pela autoridade policial. Então, diretamente ao juiz, sem passar pelo Ministério Público, sem fazer inquérito policial, com muito menos burocracia. Isso dá celeridade, rapidez e resultados mais concretos. E acontece um negócio bacana. Muitas vezes o militar deixava de registrar, né, alguns tipos de crime. Hoje ele registra e libera o pessoal do local, porque antigamente você tinha que levar o camarada para a delegacia, ficava lá a noite toda por causa de crimes de menores potenciais ofensivos que não eram tão relevantes.
A ideia também é otimizar o serviço operacional por esses fatos que eu falei agora, porque reduz o deslocamento, diminui o tempo gasto, né, com o registro das ocorrências. Você pode fazer no local, no próprio local, ou na central de registro, né, que a gente vai falar também. E aumento do tempo das ações de prevenção. Quando eu tenho um policial mais liberado, porque ele deu celeridade, ele foi mais célere, né, naquele registro, ele vai ter mais tempo disponível aí para fazer as prevenções criminais, que é a grande questão das polícias militares, não deixar o crime acontecer, essa é a ideia. Publicações oficiais, reconhecimento da lavratura de termo circunstanciado pelos policiais militares. Então, hoje, né, através das novas legislações, você faz com que o policial militar possa lavrar o TC, né, que é o termo circunstanciado, respaldo legal no artigo 191 da Lei Estadual 22.257 de 2016, então, a possibilidade de registro, de autuação e distribuição direta ao juízo competente, agora dado aos policiais militares. E isso faz com que a gente tenha esse poder, né, de fazer esse REDS-TC. Então, a ideia principal da legislação é essa: celeridade, diminuir deslocamento, diminuir tempo de delegacia, possibilitar o militar mais livre. Pega a ideia principal da legislação, pega a lógica, para que você não fique decorando o texto frio. Decorar texto frio não é uma boa opção, porque a gente, na hora de lembrar, não vai lembrar, porque você só leu, mas a ideia principal é essa. E aí a gente vai passar para as finalidades e os conceitos básicos que a gente tem. Finalidade: regulamentar o procedimento para a lavratura do TCO. Já que fomos autorizados, eu preciso de construir essa legislação, essa resolução, para regulamentar como que vai ser esse procedimento, como que vai ser desenhado. O objetivo, então, a finalidade é essa. Artigo 2º, mostra o que é um ato infracional, mostra o que é uma autoridade policial, dentro da ideia de explicar o que são os conceitos. Então, ato infracional é um crime, contravenção, praticado por criança. Criança, a lei considera um menor de 12 anos ou adolescente. Então, o crime ou contravenção praticado por criança ou adolescente, né, que estão previstos no ECA, as medidas protetivas estão previstas no ECA, beleza? A gente fala que isso é um ato infracional. E aí ele separa o que é criança, menor de 12 anos, o que é adolescente, de 12 a 18 anos de idade. A autoridade policial, qualquer autoridade pública, no exercício do poder de polícia, repressivo ou preventivo, que vai fazer o que? A lavratura do TCO. Lavratura do TCO. E aí eu tenho a central do REDS-TC, ou CREDS-TC. O que é um CREDS-TC? É uma central de REDS-TC, beleza? Central de REDS-TC, juntando tudo. Central vai ser um local de processamento. REDS, né, são os registros de eventos de defesa social. São os registros, são os BOs, aqueles registros que a gente faz. TC, termo circunstanciado. Então, um local onde eu posso processar os registros de termos circunstanciados, fazer a custódia de material ou objetos arrecadados. Então, eu tenho processamento, custódia, né, dos objetos, dos materiais que foram arrecadados, apreendidos. Essa é a central, onde vai fazer essa gestão de gerenciamento do REDS-TC. Ok? Codificação da infração penal no REDS-TC. Então, a gente vai ter uma codificação específica. Relacionar a conduta do autor ao tipo penal correspondente é responsabilidade do relator. Então, o relator do REDS tem que relacionar a conduta, né, o que o camarada fez na prática, na realidade, com o tipo penal correspondente ao REDS-TC. A legislação traz lá um rol de situações específicas mostrando quais crimes que são amoldados para registro de REDS-TC.
O CPU e o CPCIA, o Copom, a SOU, a SOF, vão tirar as dúvidas. Então, quem tira as dúvidas? CPU, CPCIA, mas a responsabilidade é do relator. Ele vai falar sobre comarca, que é outro conceito, que é uma circunscrição do juiz de primeira instância. Então, comarca é onde o juiz atua, é o local, a região, é o espaço onde o juiz de primeira instância atua. Um outro conceito que ele vai explicar vai ser o de contravenção penal, que é a infração de menor potencial ofensivo. A gente vai chamar agora sempre de MPO para facilitar o resumo para a gente gravar. Então, menor potencial ofensivo. Infração de intensidade menor ou menor potencial ofensivo, que é a do crime em relação à culpabilidade e à punição. Então, são crimes que têm uma culpa, mas a punição é menor. Crime de menor potencial ofensivo, de novo, menor potencial ofensivo, são aqueles em que a lei culmina em pena máxima de 2 anos, cumulada ou não, com multa. Cumulada ou não, com multa, a multa não vai fazer diferença. Então, pena máxima do crime de menor potencial ofensivo são 2 anos. Aí a gente tem também mais um conceito, que vai ser infração de menor potencial ofensivo, são crimes de menor potencial ofensivo, e as contravenções. Então, as contravenções e os crimes de menor potencial ofensivo vão se enquadrar nas infrações de menor potencial ofensivo, estão dentro das infrações. Ponto de apoio de redes são locais destinados para a lavratura do redes. Ponto de apoio é um local específico em vários ambientes dentro de um batalhão onde se confecciona o redes. Mais um conceito, prisão em flagrante, é aquela que você encontra em flagrância, onde tem o cometimento do crime no momento do crime ou da contravenção penal. Isso é flagrante. O ato está acontecendo. Então, isso é uma prisão em flagrante, certo? Você pega o cara em flagrante e a lei permite que ele seja conduzido, que ele seja preso em flagrante delito. Redes TC, o redes relativo à infração penais de menor potencial ofensivo, cujo autor tem um compromisso de comparecer em juízo, complementado através de termos de compromisso do autor e manifestação da vítima, entre outros documentos que podem surgir ali. Então, temos o REDS TC, Registro de Eventos de Defesa Social, quando você tem uma infração penal. Lembra que a infração penal é de crime de menor potencial ofensivo mais contravenção penal. Isso é uma infração penal. É menor de 2 anos, tanto a contravenção ou o crime, beleza? Aí a gente vai fazer um REDS, e esse REDS tem essa característica de ter o termo circunstanciado como complemento dentro do REDS. Registro de evento de defesa social é o registro dos fatos, dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social e outros componentes. Então, é quando você vai lá e faz o REDS, todo mundo sabe disso, não perder tempo com polícia, que é muito mais fácil. Zona eleitoral é uma região de um estado gerenciado pelo cartório eleitoral que centraliza, coordena os eleitores domiciliados na localidade e onde é exercida a jurisdição eleitoral. Segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual. Então, essa divisão por região, essas comarcas da Justiça Estadual, isso nós chamamos de zona eleitoral. Beleza, então, tranquilos, os conceitos foram postos. A ideia, então, com esses conceitos, agora a gente vai entrar nas finalidades, a gente vai entrar na parte prática mesmo da legislação. E aí fala, ó, como que será a lavratura do REDS TC? Então, a lavratura, como que será registrado esse REDS TC? Aí vamos especificar artigo 3º. As infrações penais de menor potencial ofensivo que requeram registro imediato será confeccionado REDS TC. Menor potencial ofensivo, contravenção penal ou crimes de menor de 2 anos de pena máxima. Será
dirigido diretamente ao GCRIM, da comarca, vamos lá, da comarca, né, do juiz local onde se deu a ocorrência. Então, local onde se deu a ocorrência, naquela comarca, faz o REDS-TC e dirige diretamente ao juiz. Essa é a ideia, por isso que a gente aprendeu os conceitos. Parágrafo 1º. Considera-se infrações de frações penais de registro imediato aquelas com localização, prisão, detenção dos autores em flagrante. Ok? Pegou o camarada em flagrante, é uma infração de menor potencial ofensivo, beleza? Essa infração, se for observado, né, que é uma infração de menor potencial ofensivo, autor em flagrante, a gente vai considerar uma infração penal de registro imediato. Registrou imediatamente para que haja o REDS-TC. Parágrafo 2º. Onde não forem instaladas varas especializadas, o REDS-TC será dirigido ao respectivo juiz de direito com competência criminal. Tem locais, tem cidades que não tem, né, o GCRIM, não tem os juízes especiais. Nesse caso, vai encaminhar ao juiz de direito de competência criminal. Artigo 4º. Não será lavrado, em regra, o REDS-TC nas seguintes situações. Vamos gravar isso aqui, ó. Não vai ser lavrado o REDS-TC. Quando que não vai ser lavrado o REDS-TC? Nos atos infracionais análogos aos crimes, né, infrações de menor potencial ofensivo, cometidos por menores. Opa, o menor está envolvido, né, nos atos infracionais, que são análogos a isso, não vai ser registrado o REDS-TC. Segundo, infrações penais de menor potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, se não localizou o autor, porque não faz sentido, imagina, vamos pensar, eu gosto de gravar para eu aprender. Se eu não localizei o autor, se não precisa de fazer esse REDS-TC, porque a finalidade do REDS-TC não é liberar o autor com o compromisso de comparecer, pô, não localizou o autor. Como é que eu vou fazer o compromisso desse cara? Não tem um compromisso do cara, não tem um compromisso, não tem um termo da vítima. Então, não faz o registro, não lavra o REDS-TC. Vamos raciocinar dessa forma. Terceiro, infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Opa, tem uma restrição aqui, ó, na Lei Maria da Penha. Então, Lei Maria da Penha, ECA, né? ECA, Lei Maria da Penha, ECA, tem restrição, então a gente não vai fazer o REDS-TC, beleza? Vamos gravando aqui, ó. ECA, Maria da Penha e não localizou o autor. Ok. Infrações penais eleitorais. Infrações penais eleitoral, salvo local não houver órgão da Polícia Federal. Se no local não houver órgão da Polícia Federal, pode fazer o REDS-TC. Mas o local tem órgão da Polícia Federal? É infração eleitoral? É infração eleitoral? É. Então, eu vou fazer o REDS-TC. Vamos lá, vamos só separar isso. Em infrações penais eleitoral, a regra é não fazer o REDS-TC. Opa, só que o local não tem órgão da Polícia Federal. Não tem. Beleza. Então, posso fazer o REDS-TC nesses locais. Beleza? Mais um. Ocorrência de 2 ou mais delitos em concurso material ou formal. Beleza? Eu tenho 2 ou mais delitos em concurso material formal, os quais a soma das respectivas penas máximas, cominadas ou abstratos, ou incidência de causa ou aumento de pena, ultrapassam 2 anos. Foi lá e verificou que o camarada está cometendo vários atos infracionais ali. Ó. Você colocou 2 ou mais atos infracionais. Quando você vai ver a pena somatória dela é maior do que 2 anos. Então, se você colocou lá natureza principal, natureza secundária, você vai colocando lá as naturezas, mas verificou que os fatos dão uma pena maior.
de que 2 anos. Então, a regra não são 2 anos? Então, se for maior de 2 anos, não faz o REDS TC. Crimes de competência, né, do juizado federal, independente da pena máxima, né, da Justiça Federal. Você tem a Justiça Federal, independente da pena máxima, não vai fazer o REDS TC, falsificação de notas, né, tem um monte de crimes aí que não vai fazer o REDS TC. Crimes militares não podem fazer o REDS TC. Crimes militares não pode fazer o REDS TC, não entende. E lesão culposa, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 291, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, não faz o REDS TC. Vamos lá de novo, ó. Atos infracionais cometidos por menores. Infrações penais de menor potencial ofensivo que não acha o autor. Violência doméstica, Lei Maria da Penha, não enquadra. Infrações penais eleitorais, né? Não faz. Mas se no local não houver Justiça Federal, faz. Ou Polícia Federal,